Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre lei da atração e o cérebro. Vou conversar com vocês um pouquinho sobre a minha perspectiva sobre o que é a lei da atração, como que eu entendo a lei da atração e como que eu me relaciono com ela, que eu também prefiro até chamar de lei da vibração, mas eu coloquei lei da atração justamente para vocês saberem do que eu estou falando, para quem tem interesse nesse assunto. E o que eu vejo de relação entre aquilo que a gente chama como lei da atração, lei da vibração, esse poder cósmico, místico e o nosso cérebro, e tudo aquilo que a ciência já descobriu sobre a potencialidade, as potências, o poder do nosso cérebro. Esse vídeo vai ser respaldado aqui pelos conhecimentos do professor Luiz Machado. Esses aqui são os dois livros que eu estudo dele, que eu já falei pra vocês aqui antes, já postei lá na comunidade um tempo atrás, inclusive, falando que eu ia trazer os assuntos deste livro aqui pra vocês. Eu conheci ele através da minha mãe, que já teve aula com ele. Ele é fundador do Instituto do Cérebro aqui na UERJ, no Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Rio. E é assim, incrível. O Luiz Machado foi quem divulgou pela primeira vez o conceito de inteligência emocional em 1884, em um congresso que teve na Suécia, e apresentou também nesse congresso o estudo dele sobre a SAP. A SAP é o nosso sistema de autopreservação e preservação da espécie. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, relacionando com a lei da atração. Eu acredito muito no poder das vibrações, eu acredito muito no poder energético, toda essa energia que a gente sente, que a gente movimenta, esse campo sutil da nossa realidade que a gente não consegue ver, mas que a gente sente. E quanto mais sutil a gente é, mais a gente capta as energias do ambiente, mais a gente capta as energias, inclusive, da gente, né? A gente consegue perceber as movimentações dos nossos pensamentos, das nossas emoções, do nosso corpo, a gente consegue perceber as nossas necessidades e também tudo que o ambiente está emanando pra gente, e aquilo que a gente está recebendo de volta dele conforme a gente emana para ele. Eu gosto muito de pensar que o nosso cérebro é a nossa expansão do poder cósmico, esse poder místico que a gente recebeu da criação, do todo, do universo. Eu acho que o nosso cérebro é quem permite a gente ampliar isso tudo. Não vejo então a nossa espiritualidade, não vejo o nosso místico, não vejo o nosso cósmico, essa coisa da energia separada do nosso cérebro. O nosso cérebro, eu acho que ele é maravilhoso. Quanto mais eu estudo, mais eu fico fascinada. E quanto mais eu aplico as coisas que eu vou aprendendo na minha vida, mais fascinada eu fico. Porque é muito, muito legal você ver os resultados daquilo que você está conseguindo entender e aplicar na tua vida. Então, como é que eu vejo a lei da atração? Eu entendo que a lei da atração é aquilo que quanto mais a gente energiza, mais a gente materializa, mais a gente dá forma. Aquilo que a gente emana, a gente recebe. Isso tudo que talvez você que tem interesse nesse assunto já ouviu falar. Não isso tudo, porque eu não sei, na verdade, tudo que você já ouviu. Mas nessa perspectiva de que tudo aquilo que a gente emana, a gente recebe de volta. Então a lei da atração, a lei da vibração seria justamente a gente emotizando. Essa palavra emotizar eu aprendi inclusive com o professor Luiz Machado, que é você colocar emoção nas coisas, é você colocar emoção nos movimentos, nos sentimentos, nos pensamentos, nas imagens, você colocar energia. Através dos estudos que eu já fiz e toda a minha percepção sobre o cérebro, vejo muito ele como esse emanador de vibrações e esse receptor de vibrações. Se a gente for levar em consideração até os nossos sentidos, por exemplo, a luz, a emanação dos fótons aqui chega nos nossos olhos, que vai para o nosso cérebro, ele interpreta e a gente vê as imagens, a vibração do som, a gente está recebendo, a gente está emanando, e todas as outras vibrações sutis que a gente não consegue ver além dessas, né? Os nossos pensamentos, eu considero eles poderosos. E sim, eles emanam energias, ao meu ver, inclusive porque muitas vezes a gente tem essa comprovação no nosso dia a dia, por mais que a gente não perceba. Às vezes a gente está no meio de um tumulto, às vezes a gente está no meio de pessoas que têm o costume de pensar negativo e a gente se sente afetado por aquilo, ou quando a gente está numa oportunidade em algum templo, algum lugar de trabalhos vibracionais, energéticos, espirituais, a gente sente a emanação poderosa daquele lugar pacífico, calmo, tranquilo, você sente que tem algo ali diferente acontecendo. E todas as vezes também que a gente medita, quando a gente medita, eu tenho muitas experiências dessa elevação, ou quando eu tô num estado de euforia, de alegria, isso tudo pra mim são as emanações, as vibrações acontecendo dentro e fora de mim. Então, como que eu relaciono o cérebro com a lei da atração? A SAP, como eu falei pra vocês antes, é esse sistema de autopreservação e preservação da nossa espécie, que é a combinação entre o nosso sistema límbico. O sistema límbico é a parte do nosso cérebro que é responsável pelas emoções e algumas outras coisas. E
o nosso sistema endócrino. O Luiz Machado coloca aqui de uma forma muito interessante, inclusive, que ele fala assim: o SAP, formado pelas iniciais do sistema de autopreservação e preservação da espécie, para designar o conjunto do sistema límbico mais o sistema de produção de substâncias químicas no organismo, incluindo o sistema endócrino. Então, tudo aquilo que emana da gente, aquelas substâncias que emanam da gente para nos ajudar a agir. O nosso cérebro, gente, ele é objetivo. O nosso cérebro trabalha através de sistemas. Então, ele visa os fins. Ele está sempre buscando os fins, as realizações dos fins. Quanto mais a gente define conscientemente qual é o fim que ele deve seguir, mais a gente tem a potência de criação daquilo que a gente quer conscientemente. Como que eu relaciono a lei da atração com o cérebro? É justamente através da SAP e através do sistema reticular que a gente tem, que é o nosso sistema de faro. Eu gosto muito, o Luiz Machado fala inclusive sobre isso, sobre o nosso faro. A gente pode entender que é justamente essa parte da gente que tá ali farejando para encontrar o objetivo, que tá ali antenada, conectada com os instintos, com tudo aquilo, todas as movimentações internas aguçadas para buscar a realização daquilo que a gente quer. Como que a gente pode utilizar o cérebro para a gente realizar aquilo que a gente quer para nossa vida, para as vibrações chegarem até a gente e se materializarem, para as vibrações não só chegarem até a gente, mas emanarem da gente e materializar aqui do lado de fora o que a gente quer, através do sistema reticular e da SAP, que é o sistema límbico mais o sistema endócrino, porque quanto mais a gente tem o nosso sistema límbico saudável, que são justamente as nossas emoções saudáveis, mais a gente tem como se realizar na nossa vida, mais equilíbrio emocional a gente vai ter, mais capacidade a gente vai ter de utilizar todas as nossas potências junto com o nosso intelecto de maneira positiva, de uma maneira assertiva pra gente. O sistema reticular, ele é aquele sistema que tudo aquilo que a gente foca amplia. Eu já falei pra vocês algumas vezes sobre isso aqui. Por que é importante a gente observar o que a gente está focando na nossa vida? Justamente porque o nosso cérebro, através do sistema reticular, amplia tudo aquilo que a gente foca. Então, quanto mais atenção a gente dá para alguma coisa, mais aquilo se manifesta pra gente. Por isso que é muito importante a gente definir o que a gente quer de verdade pra nossa vida. Não só pensar, mas colocar as emoções certas. Por quê? Porque são as emoções que vão movimentar aqui o nosso corpo, que vão preparar as substâncias certas pra gente agir da maneira correta para alcançar aquele objetivo que a gente deseja. Se a gente tá pensando positivo, mas a gente não tá produzindo as emoções positivas do nosso corpo, emoções que vão nos levar para a ação correta, para a ação que vai nos levar até aquele resultado final, não adianta de nada. Por isso que pensamento positivo não adianta você pensar, inclusive, que a lei da atração, a lei da vibração é só você pensar positivo. É importante você utilizar a tua potência de focar naquilo que você quer a teu favor e você começar a utilizar a consciência, justamente você se manter em alerta para você eliminar da tua vida aquilo que você não deseja. Quanto mais você coloca atenção naquilo que você não quer, você está dizendo pro seu cérebro o quê? Me dê mais disso. Por quê? Porque o teu foco está naquilo. Então, se você não quer dívidas, mas você pensa em dívidas o dia inteiro, você está dizendo pro teu cérebro, me dê mais dívidas. Porque o teu cérebro não vai conseguir distinguir que conscientemente você quer uma coisa, porque o teu inconsciente está emanando outra coisa. E o teu inconsciente é muito mais poderoso do que o teu consciente. Então, gente, vamos usar essa atenção seletiva que o nosso sistema reticular nos possibilita a nosso favor. Quando você deseja alguma coisa, através dos teus entendimentos sobre lei da atração, é importante você levar em consideração qual é o teu emocional, como é que está o teu emocional, como que são as emanações emocionais do teu corpo quando você pensa, por exemplo, naquilo que você deseja, como o teu corpo está se comportando, como que o teu corpo está emanando para vocês as vibrações em relação àquilo. Você quer muito sucesso, você quer muita saúde, mas seus pensamentos, suas emoções e suas ações não estão em coerência com isso, o teu querer não adianta de nada. Então, você precisa focar naquilo que você quer e comunicar pro teu cérebro exatamente o que você quer e qual é o caminho para chegar naquilo. Eu vou conversar com vocês depois no próximo vídeo sobre como que a gente pode fazer metas corretas, digamos assim, a melhor maneira de a gente fazer as nossas metas para o nosso cérebro compreender o que a gente quer e a gente conseguir realizar os nossos objetivos. Eu falo com vocês sobre lei da atração porque eu estudo lei da atração desde os 14 anos e agora eu já tenho 26 anos. Eu conheci lei da atração através de alguns livros que minha mãe tinha há muitos anos atrás e eu comecei a ler naquela época mesmo, 13, 14 anos, e mexeu muito comigo. Não era um segredo, foi um outro livro de capa preta escrito Lei da Atração.
e ele tinha algumas imagens, então eu consegui entender, acho que principalmente através das imagens. Eu tinha um quadrinho, uma imagem, que estava exemplificando isso, que é a lei da atração, né? Eram duas pessoas indo jogar na loteria, uma estava emanando emoções positivas, acreditando, e a outra estava querendo, mas cheia de dúvidas. E aquilo ali, isso só é uma coisa bem superficial, né? Mas aquilo ali foi meu primeiro contato, assim, magético, e de palavras com que eu conheci, né, naquela época como lei da atração. E eu acho que eu consegui entender mais justamente através das imagens. Aquilo ali, de certa forma, também me assustou, porque eu comecei a achar que tudo aquilo que eu estava pensando, eu ia necessariamente trazer para minha vida, criar na minha vida. E aí depois eu continuei estudando, comecei a investigar de fato, aí os anos foram passando e hoje em dia eu já entendo que não é bem assim. Através dos meus entendimentos, tanto das canalizações, milhares de canalizações que os Abraham Hicks deixaram aqui pra gente, quanto todos os estudos que eu já fiz sobre a ciência, né? O que a ciência diz sobre esse campo de criação que a gente tem, essas potências de criação, eu entendo que não é assim. Quanto mais a gente coloca emoção, mais é a tendência da gente conseguir criar aquilo que a gente deseja, não só por uma questão de materializar, de energizar alguma coisa fora de nós, mas porque o nosso corpo vai estar preparado para ir atrás disso. O nosso corpo vai estar se movimentando de uma forma coerente com o nosso desejo. Por isso que a maior parte dos nossos pensamentos, eles não se concretizam, porque não é simplesmente você pensar e estalou o dedo e as coisas estão aqui. Você precisa colocar emoção. Se você coloca muita emoção negativa nas coisas que você não quer, nas coisas que você tem medo, você tá colocando emoção de qualquer jeito. Então a tendência é sim, essas coisas virem pra você na tua experiência, porque o teu inconsciente tá cheio dessa informação. É importante a gente analisar a nossa vida e ver como que estão os nossos resultados de todos os nossos anos, o caminhar da nossa vida. Quantas vezes os mesmos padrões se repetiram, quantas vezes os mesmos tipos de relacionamento você teve, os mesmos tipos de problemas, confusões que você entrou, dívidas, doenças, quantas vezes as mesmas coisas estão aparecendo para você, se manifestando na sua realidade, que na verdade nada mais é do que o teu inconsciente mostrando para você que tem algo ali que precisa ser resolvido e você ainda não resolveu. Provavelmente também essas coisas são relacionadas a traumas, então os traumas, quando não são resolvidos, vão virando abismos, e esses abismos vão cada vez mais se manifestando, porque é o inconsciente pedindo um socorro. Então, gente, é importante a gente olhar o holístico da nossa vida, entender de que forma a gente está se atrapalhando ou se ajudando, de que forma a gente pode ativar o nosso poder aqui, do nosso cérebro, o poder do nosso corpo, e realizar tudo aquilo que a gente deseja. Então, para mim, a lei da atração é essa emanação, sim, de vibrações, mas principalmente ligada a tudo que está aqui no nosso cérebro. Não é algo místico que vem de fora, que acontece do nada, é algo que está acontecendo dentro da gente, para fora da gente e de volta. Por quê? Porque nós somos esse campo sempre emanando e as energias estão retornando pra gente necessariamente, justamente por conta de todo esse aparato do nosso cérebro e por conta de todo o aparato das nossas emanações mesmo, das nossas vibrações. Tudo aquilo que, se a gente observa a nossa realidade, a gente percebe que é real. Experimente. Sabe uma forma muito simples de você ver isso na tua experiência? Você quer muito uma coisa e de repente você começa a ver ela em tudo quanto é canto. Eu, por exemplo, comecei a reparar isso porque eu gosto muito de carros. E eu amo alguns carros especificamente. E aí eu comecei há muitos anos atrás, ainda na adolescência, perceber que quanto mais eu focava em algum carro específico, quanto mais eu pensava em alguma coisa, mais eu via aquilo ali se manifestando na rua, na televisão, na internet, as pessoas falando, nos livros, nas revistas. Aquilo vai aparecendo pra gente. E hoje em dia, por exemplo, no celular não é só por conta do algoritmo, é por conta do nosso sistema reticular. Então você quer muito uma coisa, apesar de você ter falado, o celular ter captado o teu áudio e aquilo ali tá aparecendo pra você. Apesar disso, você só vai ver aquilo só vai chamar atenção pra você porque o teu sistema reticular tá ali ativo, buscando, tá como, tipo, farejando por aquilo que você tanto quer, por aquilo que você energizou, comunicou tão bem pra ele, que aí você consegue encontrar. Faz esse experimento. Você pode fazer um experimento com, por exemplo, uma coisa específica. Eu já tinha visto, por exemplo, com a pena azul, com a borboleta azul, você pode imaginar isso, alguma coisa que você vai escolher para usar como experimento uma flor laranja. Você foca na flor laranja,
fica vendo imagens da flor laranja para aquilo entrar no teu subconsciente e aí espera para ver com quanto tempo aquilo se manifesta para você. São alguns experimentos que você pode fazer para entender como que esse sistema reticular funciona no nosso cérebro, no nosso organismo, na nossa vida. É isso, gente. Esse é o primeiro vídeo sobre lei da atração e o cérebro. Eu espero que vocês tenham entendido tudinho. Uma das minhas bases de estudo, como eu falei antes, é do professor Luiz Machado, criador do Instituto do Cérebro. Vocês podem pesquisar os estudos dele, a contribuição dele maravilhosa. E esse aqui é o outro livro dele, Super Inteligência, que ele fala justamente sobre o poder dessa parte da gente, que é a SAP, que ele chama de grande cérebro, pra gente diferenciar do pequeno cérebro, que seria o intelecto, e como que a gente utilizando esse sistema de maneira correta, a gente aumenta a nossa inteligência, a gente aumenta a nossa criatividade e muitas outras coisas que não tem como eu resumir aqui em poucos minutos, porque o livro ele é extenso. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma perspectiva legal sobre lei da atração, alguma experiência que vocês gostariam de compartilhar aqui com a nossa comunidade, deixa aqui embaixo nos comentários e envie esse vídeo para todas as pessoas que você deseja que também saibam disso e se tornem as pessoas co-criadoras da própria realidade conscientemente, porque não tem nada mais potente do que a gente criar alguma coisa conscientemente. Nos próximos vídeos eu vou conversar com vocês, dividir um pouquinho da minha história ao longo de todos esses anos, manifestando os meus sonhos, como que eu utilizei a lei da vibração, como é que eu utilizei o foco, as afirmações, as visualizações para realizar grandes sonhos, incluindo viagens, relacionamento, faculdade, emprego. Inclusive minha última grande realização, digamos assim, que foi no ano passado, que foi me mudar para minha própria casa. E é isso, gente, a gente conversa nos próximos vídeos e até lá mantenha-se focando naquilo que você deseja para a sua vida. Um beijo grande e até o próximo conteúdo.